Política local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política local. Política local. Política local. Política local com Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro, a análise da política autárquica e um programa que é emitido aos sábados às 11 da manhã, com repetição aos domingos às 2 da tarde e que fica depois disponível em podcast. Hoje temos como temas a situação nos bombeiros sapadores de Setúbal, que já aqui debatemos na semana passada, mas entretanto houve desenvolvimentos, e também o Estado da Nação. Foi feito formalmente na Assembleia da República já há um pouco mais do que uma semana, mas vamos hoje ter tempo também para o analisar na perspectiva destes três nossos comentadores. Eu começo por Manuel Pisco, relativamente à questão dos bombeiros sapadores. O Presidente da Câmara Municipal de Setúbal foi recebido pela Ministra da Coesão, Ana Abrunhosa, esta semana. Veio de lá dizer que o Governo prometeu estar a fazer todos os possíveis para resolver esta situação. Entretanto, a Câmara Municipal decidiu voltar a fazer o pagamento do trabalho suplementar, do subsídio de turno e das horas extraordinárias aos bombeiros sapadores, com a explicação de que houve uma outra providência cautelar, que agora já permite o pagamento, e também ficámos a saber esta semana que o Partido Socialista responsabiliza o Executivo Comunista pela situação a que se chegou nos bombeiros, e agora a variação do PS exige ao Presidente da Câmara que resolva o problema e que negocie com todos os sindicatos, em vez de apenas com um dos sindicatos que representam bombeiros no quartel dos sapadores de Setúbal. Manuel Pisco, que comentário é que lhe merecem estes desenvolvimentos desta última semana sobre este caso? Olha, eu diria que este caso é uma parte do tema do debate de hoje, que é o Estado da Nação. E porquê? Porque isto, ao menos, apesar do conflito ser feio, não é? E ter chegado a extremos que não são admissíveis, mesmo de violência física entre os bombeiros, acabou por ter a virtude, se é que lhe podemos chamar assim, de evidenciar que se trata de um problema nacional. E foi assumido, enfim, quando o Primeiro-Ministro, não podendo receber diretamente o Presidente da Câmara de Setúbal, deu instruções à Ministra da Coordenação Territorial para o fazer. Quando se fica a saber que há projetos de lei de clarificação do Estatuto dos Bombeiros que estão em negociação entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, e estão há 2 anos, quando o próprio Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, aqui há dois sindicatos agora que intervêm, estes bombeiros sapadores é o que tem estado a alimentar este conflito com a Câmara. E eles próprios chegaram a dizer que isto é uma questão partidária, uma questão política, etc, etc. Eu acho que eles estavam a querer dizer que era no sentido de ser partidário da Câmara contra eles, mas descaíram-se a tomar parte porque eles têm influências partidárias. Aliás, até esta posição do Partido Socialista local, concelhio, é que diz que agora o Presidente tem a obrigação de resolver a questão e a culpa é dele e tem que negociar com todos. Porquê é que diz que tem que negociar com todos? Porque o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, que fizeram uma providência cautelar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, saiu-lhes o tiro para a culatra quando o Tribunal decreta que não tinham razão, como tinham razão às horas que eles estavam a reclamar. E, pelo meio, foi invocado esses 2 acordos do Supremo Tribunal Administrativo que diziam que não se pode pagar aos bombeiros nem horas, nem a subsídio de turno. Ou seja, eles ficaram de facto aflitos e ficaram muito desesperados com essa decisão do Tribunal Administrativo Fiscal de Almada. Quem vem salvar a situação acaba por ser o outro sindicato, anterior a este dos bombeiros sapadores, que é o Sindicato Nacional, e é afeto também, os seus dirigentes é conhecido, são afetos ao Partido Socialista, e que veio intentar uma providência cautelar no mesmo Tribunal Administrativo Fiscal de Almada para que a Câmara suspendesse o não pagamento até que a lei fosse clarificada. E esta providência cautelar teve também provimento. Portanto, pela primeira vez, claramente, há uma decisão
judicial a dizer à Câmara de Setúbal faz isto ou não faças isto. E o que lhe foi dito agora é não faças a suspensão, porque de facto há dúvidas e é preciso clarificar a lei. Portanto, este problema criou condições para ter uma solução nacional. É preciso é que agora, tal como estes sindicatos dos bombeiros sapadores veio depois do conflito dizer, está há 2 anos à espera que o governo nos atenda e que o primeiro-ministro ou que o governo dê sequência a esta alteração ou atualização do estatuto do bombeiro para retirar as dúvidas quanto ao pagamento devido pelo subsídio turno e pelas horas extraordinárias aos bombeiros, sim ou não? É preciso clarificar isso. Portanto, eu espero que o outro sindicato anterior, mais antigo, e que tem os seus dirigentes, é conhecido publicamente, mais afetos ao Partido Socialista, acabou por salvar esta situação, mas coloca o problema no seu devido sítio. Isto não é só um problema da Câmara de Setúbal, é do conjunto dos bombeiros municipais, profissionais todos, sapadores ou municipais. Todos os bombeiros. Eu creio que o quadro é de uma solução quase obrigatória neste momento, porque há projetos a serem discutidos entre a Associação Nacional de Municípios e o Governo, e porque o 26º Congresso vai ser realizado aqui no Seixal, na Amora, no final de setembro, em 30 de setembro. Ora, até lá, este problema com certeza que vai ficar resolvido e há tempo para isso, se não houver, enfim, não se meter o problema outra vez na gaveta, há tempo para resolver isso e para se fechar aquele projeto que anda à espera, que vem da Associação Nacional de Municípios, da secção dos municípios com bombeiros profissionais ou municipais, e há tempo para arrumar essa questão e clarificar de vez no Estatuto do Bombeiro se tem ou não tem, como os outros trabalhadores, o direito a horas extraordinárias quando fazem horas além do seu horário e o direito ao subsídio de turno quando estão em regime de turno, como todos os outros trabalhadores. Não ser assim não se compreende e interpretações diversas destas não se compreendem. Nisso os bombeiros têm toda razão. Mesmo aqueles que não estão noutros municípios, como é o caso da Figueira da Foz, como é o caso do Porto, como é o caso de Cruz, como é o caso de muitos outros municípios que também não estão a receber subsídio de turno. Atenção. Não é só o caso de Setúbal, mas, olha, ao menos que o caso de Setúbal sirva para disputar a solução. O Presidente da Câmara de Setúbal, ou pelo menos a Câmara Municipal de Setúbal, reuniu com um dos sindicatos, com a Associação, com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais, mas não reuniu com o Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores, que é o sindicato que tem estado a liderar a greve e a luta nos bombeiros sapadores de Setúbal. Essa decisão... Isso foi agora, quando decidiu, quando veio... Agora, na última reunião, onde saiu decisão, essa informação de que iam ser pagas as horas extraordinárias e o trabalho suplementar. Foi o Sindicato dos Bombeiros Profissionais que intentou a providência cautelar, foi com ele que falou, mas antes só reunia com o outro sindicato, ou só dialogava, mais ou menos, pronto, melhor ou pior, com resultados, por visto, sem resultados, mas era o único interlocutor nos últimos tempos, que neste mandato tem sido o único interlocutor da Câmara. Tem sido o sindicato que está ali implantado na maior parte dos sapadores desta companhia. Este é quem tem sido o sindicato dialogante. Agora, na última fase, depois de vir a segunda sentença do Tribunal Administrativo Fiscal da segunda providência cautelar, é que naturalmente o Presidente da Câmara falou com este sindicato, o Presidente e acho que a Vereadora dos Recursos Humanos também, reuniram com este sindicato. Carla Guerreiro, vê isso então com naturalidade? Sim, não, isto não é caso nenhum. Eu julgo que o Presidente nunca se recusou a falar. Já o Partido Socialista não pensa assim, a avaliar pelo comunicado que emitiram também esta semana, já nos últimos dias, o Partido Socialista, a variação do Partido Socialista, exigia ao Presidente da Câmara que falasse com todos os sindicatos que representam bombeiros sapadores, portanto, referindo-se naturalmente ao Sindicato dos Bombeiros Sapadores, que não esteve nessa última reunião. Ivan Gonçalves, na sua opinião, também acha natural que a reunião seja apenas com um dos sindicatos e não com o outro? E como é que vê estes desenvolvimentos desta semana neste conflito nos bombeiros sapadores? Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Bom, eu acho que se a pergunta é se acho que isto é normal, eu diria que nada disto é normal, porque de facto sucedem-se as atitudes que são muito pouco claras, muito pouco dignas até do desempenho deste tipo de órgãos autárquicos.
E já agora também, o Manuel Pisco dizia que isto reflete o estado da nação, quer dizer, eu acho que a única relação que a forma como a Câmara Municipal de Setúbal tem gerido este caso tem a ver com o estado da nação, é a forma como alguns políticos, por vezes, tentam alijar as suas próprias responsabilidades. E neste caso aquilo que vemos é o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, que tem sido incapaz de gerir este problema, a tentar sacudir a água do capote, como se costuma dizer. Mas então vamos lá por partes. Relativamente à questão dos sindicatos, enfim, o Manuel Pisco acabou de dizer que um dos sindicatos é afeto ao Partido Socialista, eu confesso que o desconhecia, tem mais informação do que eu, do que quem é que são, sobre quem é que são os dirigentes, os militantes do Partido Socialista. Há uma coisa que eu sei, é que qualquer entidade patronal tem o dever, tem a obrigação de dialogar com os representantes dos trabalhadores, e eu acho que aqui o Manuel Pisco vai-me acompanhar, com certeza. E, portanto, falando com uns, falando com todos, tentar procurar chegar a consensos, que é aquilo também que o Governo tem vindo a fazer, ou seja, o Governo tem estado aberto ao diálogo com as diversas corporações de bombeiros, representantes dos bombeiros, para tentar até fazer alterações à lei que vão ao encontro daquilo que são a resolução destas dificuldades. E, portanto, sobre esse ponto de vista não há aí nenhuma dúvida. E tanto que esta não é uma questão nacional, que nós não vemos em mais nenhum ponto do país o nível de conflitualidade como temos hoje em Setúbal. Portugal tem 308 concelhos. E em mais nenhum ponto do país, independentemente, enfim, nem todos com corporações de bombeiros sapadores, obviamente, mas não vemos, apesar das dificuldades, das possíveis alterações à lei, que a própria Ministra já veio dizer que está disponível para fazer este diálogo e para procurar fazer essas mesmas mudanças que vão ao encontro de solucionar este problema, não existe em mais nenhum ponto do país problemas como aqueles que temos neste momento em Setúbal. E os problemas que temos não têm só a ver com aquilo que o Manuel Pisco anunciou, porque aquilo que também tem vindo a público, para além desta greve que já dura há, salvo erro, 8 meses, e portanto o problema não é de agora. O Presidente de Câmara umas vezes fala com os sindicatos, depois fala com outros sindicatos, mas tem-se mostrado incapaz de resolver o problema. Mas a verdade é que não existe só a questão dos subsídios de turno. Há também acusações de assédio laboral, de irregularidades nas escalas dos bombeiros, de nomeações ilegais de desfias. Portanto, quer dizer, existem providências cautelares colocadas no tribunal, portanto não estamos a falar de toda uma situação que seja normal, e o nível de conflitualidade, que até já veio, já redundou em agressões, como já foi aqui referido, quer dizer, nada disto é normal e é o espelho de uma dificuldade que existe da parte da Câmara Municipal de Setúbal em negociar com estes trabalhadores, que é disso que se trata, e portanto, sejam os sindicatos afetos ao Partido Socialista, como o Manuel Pisco diz, ou ao Partido Comunista Português, eu não faço ideia, quer dizer, não sei quais é que são as filiações de cada um dos membros dos sindicatos, aquilo que sei é que a forma como o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal tem gerido o processo tem sido absolutamente incapaz e incompetente. E acho que isso está à vista de todos. A obrigação do Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, André Martins, era resolver o problema e não deixar que a situação chegasse onde chegou hoje. E, portanto, é óbvio que também podemos questionar alguns dos métodos que foram utilizados em algumas manifestações ou alguns excessos que foram cometidos. Diria que isso também é um debate que é possível de ser feito, mas a verdade é que é à Câmara Municipal de Setúbal que cabe resolver o problema e dar passos para que se consigam encontrar consensos, e isso não tem sido feito. E relativamente ainda, antes de passar ao Paulo Ribeiro, do PSD, Ivan Gonçalves, disse que poderá ter havido algum excesso em alguns protestos. Houve muitos protestos, quase todos foram tornados públicos. Alguma das coisas mais censuráveis, como o caso das agressões no interior do quartel, também foi revelada, até também pelo setubalense. Mas houve outras que não foram conhecidas, pelo menos em termos de notícias na comunicação social, embora tenham constado algumas pessoas, como alguns bombeiros terem ido importunar o Presidente de Câmara de madrugada, às 3 da manhã, à porta de sua casa, encapuçados. E o que lhe queria perguntar era, não ouvimos o Partido Socialista a condenar os excessos ou a deixar claro que não são aceitáveis estas formas de protesto. Na sua opinião,
o Partido Socialista aqui em Setúbal está bem ao não condenar essas formas de protesto, que em alguns casos, e agora também aproveito para dar a minha opinião, me parece que há até uma tentativa de intimidação aos órgãos democráticos legalmente eleitos, que já extravasam completamente o direito à greve e à luta dos trabalhadores por melhores direitos, porque se trata de uma corporação com mais de uma centena de bombeiros e que, em certos protestos que têm feito, há ali uma certa demonstração de força física e vimos, por exemplo, este caso que eu referi de irem à porta de um eleito às 3 da manhã, encapuçados. Isto é aceitável em democracia? Francisco, eu discordo do que o Francisco disse sobre que não houve da parte da Conselhia de Setúbal do Partido Socialista uma nota sobre isso, porque no comunicado que foi emitido até é referido que o Secretariado da Conselhia de Setúbal do Partido Socialista não concorda com algumas formas de lutas que foram encontradas. E portanto, desde logo, discordo desse ponto, mas relativamente à pergunta que me faz, obviamente que nem todos os métodos, eu não sei francamente, não sei quais é que foram ou não utilizados, quer dizer, o jornalista é o Francisco e portanto nestas coisas terá sempre mais informação do que eu, e aqui os tribunais, as forças de segurança têm que apurar o que é que se passa exatamente. No abstrato, intimidação não é aceitável, obviamente, essa intimidação, da mesma forma que um patrão não pode fazer assédio sobre um funcionário, enfim, vou falar no abstrato, obviamente, neste caso há aqui nuances, mas algumas das acusações que são feitas são de assédio laboral, isso não é admissível, mas também não é admissível que se faça coação sobre o patrão, seja ele quem for. Estou a usar aqui o termo patrão porque, enfim, é óbvio que estamos a falar de um eleito, mas estou a falar no abstrato. As coisas têm que ser feitas sempre dentro da legalidade, as lutas e as reivindicações são admissíveis, mas têm que ser feitas dentro da legalidade e muitas vezes sabemos que isso não acontece assim. Eu recordo-me, passado pouco tempo do Partido Socialista ter vencido as eleições em Almada, no meu concelho, de uma manifestação que foi promovida pelo STAL, e enfim, vamos escusar de fazer referência à militância da maior parte dos dirigentes do STAL aqui em Almada, um deles... Já sabe que a maior parte deles são do PC, não é? Aí já sabe, não é? Um deles eu tenho a certeza que é, porque até vai sistemática, conheço, e portanto sei que é militante do PCP, o principal dirigente, mas eu nem ia por aí. Mas isto para dizer, por exemplo, fizeram uma coisa que eu também acho inadmissível, que é invadiram, na altura, o espaço do Conselho e os gabinetes, na altura estava dentro do espaço do Conselho, acho que a Presidente não estava o Vice-Presidente da Câmara, enfim, acho absolutamente inadmissível. Se aquilo que o Francisco Rito refere aconteceu, é inadmissível, não tenho problema nenhum em condenar. Agora, não é isso que está em causa aqui. Aliás, se existiram essas tentativas de coação, se existiram essas tentativas de intimidação, acho que devem ser reportadas às autoridades, as autoridades devem agir em conformidade, porque não são aceitáveis. Agora, aquilo que se pede a um líder político, a um dirigente autárquico, é que trabalhe para resolver os problemas dentro da legalidade e não indo, e às vezes engolindo também alguns sapos, porque vamos até imaginar, por absurdo, que um ou outro bombeiro não tiver um comportamento adequado. Isso não faz com que todos os bombeiros devam pagar por isso, ou seja, estamos muito longe daquilo que é o domínio da vingança pessoal, obviamente. O Presidente de Câmara tem que se abster de ter esse tipo de sentimentos. Tem que trabalhar para resolver os problemas da comunidade. Não é questão de sentimentos. Desculpa lá, o Paulo Ribeiro vai-me perdoar, com certeza, mas isto não é uma questão de sentimentos nem sensibilidades, não é? É questão de autoridade pura e simples. E vamos lá ver, de 15 bombeiros numa sala a agredir um colega, é admissível a que título? Nenhum. Não é admissível a título nenhum. Não é desculpar, pronto. É evidente. A nação indignou-se quando viu aquela manifestação dos professores em relação ao ministro, ao primeiro-ministro, com um desenho com um lápis espetado no olho, não é? Foi ofensivo, mas era uma imagem. Agora, houve agressão de facto aqui. Portanto, isto é uma coisa que não é admissível de maneira nenhuma. Agora, ter os capacetes ao longo de dias e dias, uma semana, já para aí, sei lá, 4, 5, quase uma semana, no chão, na rua, e as viaturas fora do seu lugar, ao sol, dias inteiros na rua, isso é direito sindical. Eu fui sindicalista durante mais anos do que fui autarca.
Eu sei muito bem o que é o direito sindical e eu sei dizer muito bem que os bombeiros têm razão em exigir as horas extraordinárias que quiserem e em exigir o subsídio de turno quando estiverem em trabalho de turno. E têm, sim senhor, venha lá o Tribunal dizer o que disser, mas então o Tribunal tem que ter uma lei clara para fazer a interpretação correta. Agora, o resto não é admissível de título nenhum. Porque é uma questão de falta de respeito à autoridade do Estado, é municipal neste caso, não é? E só foi por isso que o Presidente da República também ligou ao Presidente da Câmara, não é? É por causa desse reconhecimento de uma quebra da autoridade administrativa que não é admissível a qualquer título. Diz-se, o conflito aqui é agudo porque o Presidente da Câmara não soube resolver. Pois, se não está resolvido, para haver diálogo tem que haver duas partes e para haver consenso tem que haver duas partes, sim senhor. Mas se não está resolvido, a gente pode dizer, não há Presidentes da Câmara como este de Setúbal, no resto são só 25 autarquias que têm bombeiros municipais. Nas outras também não, mas também não estão lá bombeiros como estes, que chegam a estes excessos, não é? Portanto, nós aqui não podemos aproveitar a situação, como o PS está a aproveitar. O PS limita-se a aproveitar a situação. Mas não desculpe totalmente. Pois, agora já começa a não conseguir desculpar muito mais, já começa a ser muito tempo. Vamos já passar a palavra ao Paulo Ribeiro. Eu queria só, e não querendo fixar-me neste ponto, Ivan Gonçalves, aproveitar para ler, porque tenho aqui o comunicado do Partido Socialista, e ler aqui este pequeno parágrafo, são uma frase, o início de um parágrafo, onde é feita a condenação de algumas das formas de luta encontradas. E diz assim: não concordando com algumas formas de luta encontradas como o último grito de revolta e repudiando todas as formas de violência. Portanto, é esta a redação do comunicado do Partido Socialista nessa parte da opinião sobre o tipo de luta que foi desenvolvido. Passemos à frente, presumo que isto não era só para ficar uma questão de precisão, não vamos agora analisar aqui a semântica. Paulo Ribeiro. Mas está precisamente referido que não concordando e repudiando todas as formas de violência. Foi só isso que eu disse, ou seja, não é como se estivesse omisso, não está, é dito não está claramente. Omisso, mas depois também dá essa no cravo e depois também dá uma na ferradura que diz que foram encontradas como o último grito de revolta, como quem diz, mas compreende-se. Não, eu acho é que nós estamos a fugir daquilo que é o essencial, que é a luta dos trabalhadores neste caso. Porque se houve alguns excessos que foram cometidos, eles devem ser, obviamente, repudiados. Pronto, eu acho que aí não há questão nenhuma, francamente. A questão que há é saber até que ponto é que conseguimos não perder de vista os valores da democracia e não pôr em causa o funcionamento das instituições, neste caso no plano local. E pronto, basicamente é isto, sem querer estar Francisco, mas nunca me haverá, termino já para o Paulo também falar, mas nunca me haverá... Mas estejam à vontade, vocês já repararam, vocês podem discutir à vontade, porque a responsabilidade disto é vossa. Nunca me ouvirá a defender algum desrespeito pelas instituições, não é isso que está em causa, obviamente, mas não o defendo e todas as formas de luta laboral e de atividade sindical têm que ser feitas dentro da lei. Não me verá defender formas que sejam contra a lei, sejam estas de que são acusados estes bombeiros, ou sejam outras, como por exemplo, fechar os estaleiros municipais e impedir que os trabalhadores que querem fazer greve, que não querem fazer greve, possam trabalhar. Eu não defendo nenhuma dessas formas de protesto, porque elas são por simplesmente ilegais. Agora, acho que não é isso que está aqui em causa. O que está aqui em causa é a incapacidade da Câmara Municipal de Setúbal de chegar a um entendimento com estes profissionais. Vamos, aí estamos de acordo. A Câmara e o Governo têm que arranjar uma solução para isto. O Governo na lei, a Câmara na aplicação da lei. É isso, não é, Ivan? É mais ou menos isso. Estamos de acordo com esse ponto. Eu só não estou de acordo com esta tentativa de alijar de responsabilidades que parece que o governo, a responsabilidade é do Governo perante aquilo que está a passar em Setúbal. Quer dizer, isso é uma pequena parte do problema. Mas vamos deixar o Paulo Ribeiro, porque senão ele vai de férias ligado connosco. Vamos deixar o Paulo Ribeiro também dar a sua opinião sobre este assunto, para passarmos a outro tema. Paulo Ribeiro, o PSD, esta semana, emitiu também um comunicado, tomou posição, em linha mais ou menos com a forma de pensar que o Paulo Ribeiro também já tinha vindo a manifestar, designadamente aqui no nosso programa, com alguma equidistância relativamente a uma e outra parte do conflito, mas o PSD inclina-se mais para responsabilizar o Governo
exigindo que esclareça qual é o processo de alteração do Estatuto dos Bombeiros e faz uma pergunta que coloca várias questões, designadamente qual é o Ministério que está a tratar dessa alteração do Estatuto dos Bombeiros Profissionais, em que fase é que está. São algumas das questões que o PSD coloca e que realmente não são conhecidas. Porque, como é que viste? Isto é uma posição da Conselhia de Setúbal do PSD, que não é a Conselhia do Paulo Ribeiro. O Paulo Ribeiro é o líder da Distrital. Como é que avalia esta tomada de posição do PSD depois de ter estado durante muitos dias, para não dizer semanas, em silêncio sobre a matéria? Não, eu, antes de mais, bom dia a todos, e depois de termos ouvido isto aqui um arrazoado de empurra para um lado e para o outro entre a CDU e o Partido Socialista, que aliás é uma coisa que se vai tornando um hábito nestes últimos anos, desde que romperam o longo idílio que tiveram durante 6 anos, ou quase 7, e agora é como aqueles casais desavindos que depois do divórcio já se divorciaram, mas ainda continuam a dizer que a culpa foi tua, porque senão ainda continuaríamos casados. E vocês são um bocado como esses casais desta história. Pá. Agora, vocês... Assim é difícil nós não dizermos nada, porque do que fala é do Partido Socialista e da CDU. Agora, o PSD, na variação e os seus órgãos locais já tinham várias vezes, aliás, eu lembro-me de ver intervenções dos nossos vereadores na Câmara de Setúbal, chamando a atenção, já há muito tempo, para os problemas que se estavam a passar na Companhia de Bombeiros Chapadores de Setúbal. E não era só os problemas que têm a ver, sendo que esse é o mais gravoso, não é só aquele problema, não é só o problema que tem a ver com a questão do pagamento dos subsídios de turno e das horas extraordinárias. Agora, uma coisa é certa, este problema de 9 meses em que há greves dos bombeiros sapadores é uma situação inadmissível e não se percebe como é que a autarquia deixou isto chegar a este ponto, exatamente, a este ponto, e que a autarquia só tenha reagido quando as coisas se agudizaram. E se agudizaram eu já nem digo com a deposição de capacetes à porta do quartel, com a interrupção, corte de vias públicas, como eu falei aqui na semana passada, com agressões a alguns bombeiros que, aparentemente, seriam mais favoráveis à posição da Câmara, a julgar pelas notícias que se viram, não sei se é assim, se não é, mas pronto, todas estas situações são inadmissíveis e há uma coisa que, reconhecendo o direito que aqueles trabalhadores têm à greve, e ao protesto, naturalmente, à sua indignação e à luta pelos seus direitos, há uma coisa que nunca pode ser ultrapassada em caso algum, que é a legalidade democrática e a legitimidade e a autoridade dos órgãos eleitos, neste caso, os órgãos autárquicos, tal como no Estado. Mas eu penso isso eu penso isso aqui e penso isso quando a nível nacional, independentemente do governo. Eu não tenho uma indignação seletiva. Não é como aqueles que se indignaram com os cartazes do António Costa e que não se indignaram quando na Faculdade de Direito de Lisboa, que por acaso foi a faculdade onde eu estudei, se enforcou um coelho, aludindo ao primeiro-ministro Pedro Passos Coelho. Portanto, a minha indignação é sempre igual, independentemente de quem está no governo e quem está na Câmara. Mas eu tenho ideia que quando isso aconteceu até houve bastante indignação, confesso. Não houve, não. Não houve, que eu bem me lembro do que é que o Partido Socialista dizia nessa altura. Agora, relativamente a esta questão, eu acho que há aqui uma altura em que o Presidente da Câmara, que foi procurando empurrar com a barriga, empurrando mais para cima dos outros do que propriamente das suas responsabilidades, há uma altura que acorda e é a altura em que se vê impedido de fazer o seu discurso na abertura da feira este ano. E pronto, e aí houve logo vontade política de ir fazer um pedido de reunião ao Governo, porque efetivamente
se é verdade que só na Câmara de Setúbal ou no município de Setúbal é que há este nível de conflitualidade, é verdade que isto é uma questão que também vem dos órgãos da Administração Central, nomeadamente com pareceres da Inspeção-Geral de Finanças, da CCDR de Lisboa e Val do Tejo, aliás, e da Degal também, todas elas, como aliás é normal, presididas por ilustres socialistas, alguns deles até já foram candidatos à Câmara de Setúbal, portanto, aí não há como escapar. Mas é verdade que só nesta altura é que o Presidente da Câmara acordou e foi falar com o Governo. Agora, eu confesso uma coisa, quando vejo o Governo, penso que o Presidente da Câmara pediu a reunião ao Primeiro-Ministro. E quando o Primeiro-Ministro indica como seu interlocutor a Ministra da Coesão, eu digo-vos com a maior sinceridade, significa que não vai se fazer nada. Porque a Ministra da Coesão não tem nada a ver com isto, e por isso o PSD, e bem, perguntava, mas quem é o Ministro que tutela esta área? Que isto só pode ter a ver com duas áreas. Ou com a Ministra Mariana Vieira da Silva, que é a Ministra que tem a tutela sobre a administração pública e, por maioria de razão também, pela legislação que rega da função pública e também da administração local, ou o Ministro da Administração Interna, que tem a tutela, de alguma forma, dos bombeiros. Ora, quando o Primeiro-Ministro indica a Ministra da Coesão Territorial, que é uma ministra que nós sabemos que tem muito peso, que não tem quase peso político nenhum. Basicamente, o que eu vejo esta ministra fazer, além de ir ver umas rotundas que ela diz que são as grandes obras do PRR, e fazer umas fotografias e dizer sempre umas larachas, solidarizando-se com todos os ministros que caem em desgraça do governo. Eu acho que cada vez que ela solidariza, o ministro sai. E, portanto, é aí que eu fico com muitas dúvidas sobre o que é que o governo vai fazer. Porque a ministra, aliás, na capa do jornal Setúbalense, que é parceiro aqui da Popular FM, há uma das coisas que diz, a ministra diz, vamos ver se o governo consegue fazer alguma coisa. Ora, o governo está, de alguma forma, envolvido numa maioria política que, bem sabemos, que a iniciativa virá do governo, mas também pode vir do grupo parlamentar do Partido Socialista, virá do governo e o governo detém na Assembleia da República uma maioria absoluta e, portanto, pode fazer rapidamente andar as alterações necessárias para resolver este problema. Enquanto o problema não é resolvido, felizmente aconteceu uma coisa, e em boa hora houve um sindicato que o fez, que era aquilo que eu dizia que se devia ter feito na semana passada, que era rapidamente interpor uma ação em tribunal, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada, que viesse, no fundo, pôr em crise a decisão que tinha impedido a Câmara Municipal de Setúbal de continuar a pagar. Como felizmente essa ação apareceu, desse ponto de vista estamos resolvidos. Agora, não vamos estar resolvidos durante muito tempo. Portanto, é bom que o poder político e quem tem a maioria absoluta na Assembleia da República possa rapidamente resolver este problema, esclarecer este problema, para que não haja mais nenhuma dúvida ao nível dos tribunais administrativos deste país. E com isto, partindo do princípio que nem o Ivan nem o Manuel Pisco querem dizer mais nada sobre este tema, pelo menos que não seja repetir os argumentos já usados, porque isso seria um desperdício de tempo e já não temos muito. Não, já chega agora, deixemos o governo governar. Deixemos o governo e a autarquia governarem. Vamos passar à frente e para o segundo tema que já anunciámos logo no início, que é o Estado da Nação. Foi feito na Assembleia da República e nós vamos também ver aqui na perspectiva dos comentadores deste nosso painel que opinião é que têm sobre o estado atual da nação. E começo por Ivan Gonçalves, que além de presidente da Assembleia Municipal de Almada, é socialista, líder do PS de Almada e também deputado na Assembleia da República. Ivan Gonçalves, qual é o estado da nação pelo seu prisma? Bom, eu diria que, tentando fazer, não tomar aqui também muito tempo, acho que é preciso enquadrar o Estado da Nação naquilo que tem sido, naquilo que é o Estado da governação dos últimos anos.
o país genericamente seguiu um caminho de recuperação de poder de compra, de condições de vida, de melhoria dos níveis de vida em Portugal desde 2015, desde que o Partido Socialista formou o governo, e diria também que nós podemos dividir este tempo em 3 fases, ou seja, há uma primeira fase que é de clara e evidente melhoria das condições de vida dos portugueses até à Covid, genericamente, até 2019, 2020. Entretanto, nós sofremos, nós, país, o mundo, a Europa em particular, mas como obviamente Portugal não ficou ausente de sofrer estes efeitos, tivemos o efeito da Covid, da paragem das economias, transformou em breve prazo num problema de falta de oferta e com a inflação a começar a subir e, entretanto, a guerra de que todos conhecem. Isto pode parecer, sei que o PSD, o PCP, a oposição vai tentando desvalorizar estes fatores, mas isto tem uma consequência evidente, é que houve, de facto, uma quebra de poder de compra durante esse período, não só em Portugal, mas em todo o mundo, e é bom nós termos presentes que era impossível, fosse qual fosse o partido que estava no governo, que esses efeitos não fossem sentidos. Neste momento eu acho que estamos a entrar, desde os últimos meses, é difícil também perceber exatamente quando, mas estamos a entrar numa terceira fase, que é numa recuperação acentuada daquilo que eram os níveis de crescimento que nós tínhamos pré-Covid, pré-guerra, com uma parte de estagnação da inflação, porque a perda de poder de compra que tem existido ao longo dos últimos anos, 1, 2, 3 anos, tem sido muito por conta da alta inflação, primeiro de um arrefecimento da economia e depois da alta inflação, e acho que estamos, neste momento, o país está em franca recuperação daquilo que era essa trajetória de crescimento de Portugal. É óbvio que todos gostávamos que Portugal estivesse melhor, isso é uma evidência, mas acho que o governo ao longo dos últimos anos também tem sido vítima do aumentar de expectativas. Nós durante muitos anos, quando a direita foi governo, as expectativas eram relativamente baixas, muito também fruto do discurso que faziam, acho que é algo que ainda hoje a direita não percebeu, é que parte do problema em que Portugal estava envolvido tinha a ver com o discurso dos decisores políticos e, portanto, um discurso também que não apelava à confiança, e a partir do momento, quando o Partido Socialista chega ao governo, apoiado numa primeira fase pelos restantes partidos de esquerda, há de facto uma inversão, há uma inversão na receita, mas há também uma inversão no discurso e uma inversão na forma como o país se via a si próprio. E, portanto, hoje acho que sofremos um pouco de um aumentar de expectativas elevadas, ou seja, há uma série de carreiras, uma série até de classes profissionais que pretendiam que os seus rendimentos fossem superiores, pretendiam ver que a sua vida fosse hoje melhor, ou esperavam que hoje fosse melhor do que aquilo que era. Um bom exemplo disso é, por exemplo, a questão dos professores. Ou seja, nós hoje temos um conflito laboral latente com os professores, mas porque aquilo que os professores ou os médicos entendem é que, face à penalização que existiu durante muitos anos, hoje deviam estar a ser compensados por isso. Nunca os professores tiveram a sua carreira descongelada por tanto tempo como tem desde que o Partido Socialista é governo, portanto o que está em discussão é saber se nós vamos recuperar o tempo em que tiveram as suas carreiras congeladas. E, portanto, aí há uma discordância, quer dizer, uns partidos acharam uma coisa, outros partidos acharam outra. Eu entendo que o Partido Socialista, que o governo do Partido Socialista, tem feito aquilo que é justo, até por comparação com as outras carreiras da administração pública. Mas isto prende-se precisamente com uma questão destas mesmas expectativas. E mesmo para não tomar muito mais tempo, diria, nós obviamente não somos a Alemanha, não somos a Holanda, quer dizer, isso é uma evidência, nunca fomos, não é só desde que o Partido Socialista é governo, não somos o motor da Europa. Mas apesar da nossa situação periférica, a verdade é que hoje Portugal goza de uma situação que é muito melhor do que aquela que era há alguns anos atrás. Os portugueses estão hoje a viver melhor, e isso também é algo que é facilmente constatável nos dados que são públicos. Temos um problema latente com a questão dos créditos à habitação e com o aumento da taxa de juros. Enfim, essa é a forma que existe, infelizmente é a forma que existe de controlar a inflação, e também sabemos que se a inflação fosse mantida da forma em que estava, os seus efeitos iam ser mais transversais, e eu acho que este debate do Estado da Nação, e para terminar, também deixou patente outra coisa, é que não há ninguém que acredite em Portugal. Talvez o Luís Montenegro, o André Ventura não acredita em metade das coisas que diz, portanto, talvez o Luís Montenegro e os ortodoxos neoliberais acreditassem que o país estaria melhor se a direita estivesse no governo, mas acho que há muito poucos portugueses que acreditariam nisso, porque de facto, face à situação, às condições em que vivemos nos últimos anos,
nós conseguimos superar a crise da Covid, conseguimos superar a crise da inflação, melhor ou pior, com algumas nuances que ainda têm que ser resolvidas, e, portanto, o estado da oposição e isso é evidente também, absolutamente lastimável, mas quero dizer também que tenho confiança que, até superados alguns erros de percurso que foram cometidos pelo governo do Partido Socialista nos últimos meses, que a situação esteja, que hoje em dia seja possível que o país retome os níveis de crescimento que tinha antes de enfrentarmos estes condicionantes. E, portanto, o governo tem tempo, até passou agora o primeiro ano de mandato, um primeiro ano alargado, porque esta primeira sessão legislativa durou mais de um ano, mas até 2026 tem tempo para fazer aquilo que os portugueses esperam dele e que esperavam dele quando lhes deram a maioria absoluta em 2022, que é que garanta que em 2026 Portugal está mais próximo daquilo que é a média europeia, daquilo que são os níveis de vida europeus, e que Portugal continua a convergir como tem feito desde que o Partido Socialista é governo. E parece também, pelo menos para já afastada, a tese que a direita queria fazer vingar, de ganhar na secretaria aquilo que não conseguiu ganhar nas urnas, ou seja, de uma dissolução que nunca se viu, quando um único partido tem uma maioria absoluta, nunca houve uma dissolução nestas condições. A direita parece que estava a fazer muita força para que isso acontecesse. Neste momento acho que esse cenário está afastado e que vamos ter governo até 2026, pelo menos é essa a minha expectativa, e pelas sondagens também parece que é essa a expectativa da esmagadora maioria dos portugueses. E vamos também saber qual é a opinião de Paulo Ribeiro, do PSD. Passava agora para si, Paulo Ribeiro, na opinião de Ivan Gonçalves, como já ouvimos, dificilmente o país poderia estar melhor se o governo, em vez de ser do Partido Socialista, fosse de direita. Presumo que discorde, mas falta saber que desenho é que faz do estado atual das coisas e com que argumentos é que contraria esta convicção do Ivan Gonçalves. Bem, de facto, o Ivan perdeu mais tempo a falar da oposição do que propriamente a falar do governo. Eu vou perder pouco tempo a falar da oposição, porque o objetivo aqui é falarmos do governo, porque o governo é que tem as rédeas sobre o destino da nação e portanto, não é a oposição que pode ser a sacar a responsabilidade do que chegamos. Mas ainda assim não queria deixar de dizer ao Ivan que o Ivan acha que o discurso otimista, irritantemente otimista, como dizia o Presidente da República, do Primeiro-Ministro é a varinha mágica que resolve tudo e que na altura que o PSD governou, de 2011 a 2015, é que com o discurso que o PSD tinha, baixava as expectativas e, portanto, deprimia a nação, se assim se pode dizer. O Ivan está-se a esquecer só de um pormenor, é que o PSD, há uma diferença entre o que o PSD herdou e o que o PS e a Geringonça herdaram. O que o PSD herdou foi um país falido na bancarrota, com os credores à porta e a exigirem uma série de medidas e, portanto, mais do que um Primeiro-Ministro, tivemos um administrador de insolvência que levou a carta a Garcia, recuperou da insolvência e quando o Partido Socialista chegou ao governo em 2015, o país já estava a crescer. Ainda com dificuldades, naturalmente, mas já estava a recuperar a cabeça, a recuperar o crescimento e teve níveis de crescimento de 2014 até 2015 e até 2016, aliás, de 2012 a 2013, de 2013 a 2014, 2014 a 2015, já níveis muito aceitáveis. Agora, o que é que nós verificamos 8 anos depois? Eu bem sei que o Ivan lhe interessa dizer que o governo está no seu primeiro ano de mandato. Mas quer dizer, já atrás, ele não entrou em 2022, entrou em final de 2015. Apesar de haver até agora alguns socialistas que vão lançar um think tank saudosos da Geringonça, portanto, como a ex-ministra da Administração Pública. Mas, por exemplo, o que é que nós podemos comparar? Primeiro, talvez fruto deste grande trabalho que o Partido Socialista fez, segundo o Ivan, por exemplo, na habitação, os preços reais da habitação duplicaram face a 2015. Duplicaram.
não é? Aumentaram um pouco, duplicaram. Em 2015, os jovens saíam de casa, em média, em Portugal, com 27 anos. Em 2022, saem com 30,6 anos. Portanto, é o país da União Europeia onde os jovens mais tarde saem de casa. Depois, em 2015, os portugueses, os tais portugueses que viviam muito mal, de acordo com o que diz o Ivan, tinham 1 milhão de portugueses, ainda não tinha médico de família. O primeiro-ministro, na altura, líder da oposição, fez a sua campanha muito à volta de todos os portugueses deveriam ter um médico de família. Pois, o que verificamos é que o aumento foi brutal. Passámos de 1 milhão para 1,6 milhões, portanto, 1 milhão e 600 mil portugueses sem médico de família é a herança que este governo nos deixa. 70% dos portugueses não têm acesso aos cuidados de saúde paliativos. E chegamos mais longe quando verificamos que, por exemplo, ao acabarem transformaram a saúde num campo de guerrilha ideológica e ao acabarem com as PPPs em alguns dos hospitais que havia em algumas zonas importantes e populosas do país, o que fizeram foi dar a essas populações menores cuidados de saúde. Depois temos, na educação, há 8 meses consecutivos que temos os professores em greve. 300 mil alunos ao longo deste ano letivo tiveram sem professor em várias alturas do seu percurso letivo, ao longo do ano letivo. A escola pública tem-se vindo a degradar de uma maneira que é incomensuravelmente incomparável com qualquer outro período. Só 5 das escolas públicas é que estão nos rankings das escolas públicas com boas práticas. Aquilo que era o elevador social, que a escola sempre funcionou, desapareceu completamente com o Partido Socialista. E pela primeira vez estamos a ver, fruto daquilo que tem sido a atividade do Governo e as políticas do Governo, não só vimos, na área da saúde, um aumento enorme dos seguros de saúde e, portanto, do recurso das pessoas por falta de resposta da saúde pública aos hospitais privados, aos seguros de saúde e à medicina privada. Na escola pública, na educação, vemos precisamente a mesma coisa. E vemos precisamente a mesma coisa porque o que nós vemos é que cada vez mais também as pessoas estão a recorrer aos colégios privados. Aliás, o guru da comunicação política do Partido Socialista, o Luís Peixão Martins, ainda há pouco tempo dizia, no meio da greve, melhor do que isto, não há melhor do que isto para publicitar e para que as pessoas se vão inscrever nos colégios privados, com grande sacrifício, naturalmente, das famílias. E depois, para terminar, o que é que nós podíamos pensar assim? Bem, os serviços públicos, e já não vou falar na saúde, depois de falar da saúde e da educação, não vou falar, mas podíamos perder aqui horas a falar da justiça e de todos os problemas da justiça. Poderíamos dizer assim, estamos assim porque não há dinheiro do Estado, mas o Estado nunca teve os cofres tão cheios. A carga fiscal atingiu recordes de 87,1 mil milhões de euros. A carga fiscal, neste momento, representa 36,4% do PIB. Bateu-se o recorde em 2022, é o maior de sempre da história desde que esta medição é feita. Aconteceu, que já tinha um recorde anterior em 2021 e o recorde em 2020, que também já era do Partido Socialista. Ou seja, a carga fiscal tem tido um aumento brutal, sem que haja qualquer desagravamento fiscal por parte do Governo. Aliás, ainda recentemente ficámos a saber que Portugal é o 9º país da OCDE com a mais alta carga fiscal. Isto para dizer o quê? Para dizer que bem pode o Ivan, bem pode o Partido Socialista falar na Covid, falar na guerra, porque isso aplica-se a todos os países da Europa e até a todos os países do mundo. Mas nenhum país teve
uma degradação tão grande dos seus serviços públicos como teve Portugal nos últimos anos, e nenhum país teve uma carga fiscal tão elevada como teve estes últimos anos, ou seja, aquele slogan que o Partido Socialista diria antigamente, que era o virar a página da austeridade, o que o Partido Socialista fez foi abrir a página do empobrecimento, porque efetivamente nós estamos mais pobres e cada vez mais pobres, e como o Partido Socialista tem esta dificuldade em encarar a realidade e procura sempre empurrar, o Partido Socialista sempre teve esta dificuldade. Com António Costa a dificuldade ainda é maior. E, portanto, procura que o ar do tempo possa resolver os assuntos e que os assuntos resolva por si próprio sem que o Governo faça alguma coisa para resolver. E com isto já ficamos demasiado perto do final do programa, demasiado perto para Manuel Pisco também ter aqui algum tempo para dizer qual é a sua perspectiva sobre o Estado da Nação e, eventualmente, para depois o Ivan Gonçalves ainda poder responder a uma coisa ou outra, uma vez que, enquanto eleito do Partido Socialista, tem sido o mais visado. Manuel Pisco. Isto, quando a gente fala de Estado de Nação, convinha perceber o que é que se entende como nação, porque a nação é uma coisa para uns, outra coisa para outros. Povo e território são os elementos constitutivos de um Estado, e quando nós falamos em nação, uns estão a falar em números da economia global, outros estão a falar nas condições em que o povo vive, e aí as perspectivas são completamente diferentes. Eu começo por estar de acordo com aquilo que disse o Ivan Gonçalves quando diz que a oposição não foi capaz de ser oposição, que o PSD não foi capaz de mostrar alternativa, porque claro que não. O PSD, a direita liberal, está nas suas 7/5, porque tem um governo que diz que é socialista, que é do PS, a fazer o trabalho que eles poderiam fazer. O PS não está a divergir em nada das políticas sociais-democratas do PSD. Não era Rui Rio, não é nenhum líder do PSD que queria fazer diferente. Até nota-se porque nós nem conhecemos o programa, verdadeiramente um programa do PSD. Não há um programa alternativo. Montenegro também não o mostrou. A gente não sabe o que é que ele quer. Isso significa que ele quer... Manel, eu posso-lhe mandar o site onde pode ver isso é a conversa do Partido Socialista. Para vocês estão mesmo a querer voltar para os braços do Partido Socialista. Bem, mas eu acho que nisso o Partido Socialista tem razão. Porque nunca houve um partido que tivesse apresentado na oposição tantas propostas como nós. Sabe quantas é que sabe? Não, isso perde foram foi 90% chumbadas pelo Partido Socialista. Mas isso perde com o PCP, que faz muitíssimo mais propostas e também pode dizer que são quase todas chumbadas, não é? Isso aí pede meses. Mas eu estou a falar por aquilo que foi, um resultado consensualizado deste debate da nação, em que não apareceu oposição, e mais uma vez o António Costa, com as habilidades de parlamentar que tem, deu baile à oposição. Isso é mais ou menos unânime. A opinião pública publicada é mais o debate do Estado da Nação, normalmente o Primeiro-Ministro tem sempre vantagem, não tem problemas. Ganha sempre. Acontece com todos os primeiros-ministros. Mas esse não é o meu ponto principal. Mas nós não estamos a debater o debate sobre o debate do Estado da Nação. Não, esse não é o ponto principal. O António Costa é habilidoso, nós sabemos. Nós que estamos a debater as condições de vida dos portugueses. É uma coisa exatamente. Diferente. Isso é que é o Estado da Nação. Melhor mesmo não debater, mas esse Estado da Nação... Esse Estado da Nação não é o que aparece no PowerPoint do Governo. O PowerPoint tem números globais e números que até são, de facto, difíceis de entender, olhando para os três setores: saúde, justiça e educação. Está tudo com fraturas expostas. Está tudo mais ou menos em situação de desastre, em derrapagem. Mas o Governo faz, de facto, um brilharete na Assembleia, sem oposição, porque apresenta números fantásticos. Não, mas se olhamos para o global, para o retrato geral, nós temos uma população que ultrapassa em pouco, a população residente, os 10 milhões. É habitual, mas já recuperamos um pouco nos últimos anos. Sem médico de família, nós estamos para o toque da saúde, está 1.700.000 contabilizados no final de 22. 1.700.000 pessoas sem médico de família. Portanto, são 17% que não têm um acesso imediato, prático à saúde, sem ir à urgência. Estes 1.700.000 vão carregar as urgências quando é preciso. Nós temos portugueses no estrangeiro, qualquer coisa como 2,6 milhões de portugueses, ou seja, 26% da nossa população saiu
para fora. E nós estamos naquela época dos anos 60 da imigração em massa. Não estamos nessa época. Em contrapartida, nós só temos cá estrangeiros em Portugal no final de 22, só temos 780 mil. Portanto, o desequilíbrio é de facto muito grande. Continuamos a fazer esta saída para ir resolver a vida lá fora, porque cá não se consegue fazer. Mas fomos para a pobreza, falou-se aí há pouco na pobreza, o risco de pobreza é uma coisa, o risco de pobreza calcula-se, segundo aí os critérios estatísticos, abaixo de 6.600 euros, ou 6.608 euros anuais. Quer dizer que isto é menos de 500 euros por mês. E em risco, nós tínhamos, em 2021, antes de receberem apoios sociais, 42,5% das famílias estavam em risco de pobreza. 42,5% antes do apoio social. Depois do apoio social, ficam na pobreza 26%. 26% são 2.600.000 portugueses. Isto é muita pobreza para um país que tem os resultados macroeconómicos tão fantásticos como o governo nos apresenta. Esse é que é um problema. Perante isto, a par disto, nós temos rapidamente a crescer os fabulosos lucros da energia, os fabulosos lucros dos servidores alimentares, os fabulosos lucros da banca, os fabulosos lucros das telecomunicações, apesar de um bocado roubadas na Altice. Manuel Pisco, peço-lhe desculpa porque efetivamente ficou com menos tempo neste não chega às pessoas. Mas pedia-lhe que concluísse. Estamos no final do programa. E depois já há, de facto, outros dados aqui, que é nomeadamente em relação à perda salarial. O governo, no seu PowerPoint, apresenta um número fantástico, que é de um crescimento de 26% no salário médio. E diz o governo que o salário médio, no final de 22, era de 1.825 euros. Curiosamente, se formos consultar o INE, já sei que não tem tempo, se formos consultar o INE, dá-me 1.314. O Pordata dá-me 1.028. O governo apresenta 1.825. Também os números, este exercício das numerologias, pode dar, enfim, para muita coisa, mas fica bonito no PowerPoint. Agora, as famílias têm este crescimento sem perda quando a inflação resultou numa perda de rendimento. Olha, dos funcionários públicos em 14,1%. Perda efetiva, confirmada pelo INE, mas a gente tem um aumento brutal, enfim, entre aspas, enorme do salário médio nacional. Está a falar de quê? Será aquilo que está nas folhas de salários que vai para o Ministério da Segurança Social? Será isso? É do setor privado? É de um setor da economia? Bom, os números são discutíveis e são apresentáveis de várias formas. A situação é que nós podemos ter economia, mas não nos façam lembrar o tempo do outro senhor, que o Salazar tinha os cofres cheios de ouro, mas o país estava no estado em que estava e a nação estava no estado em que estava. Portanto, economia QB, não é? Mas as condições de vida da população, isso é que reflete o estado da nação. E com isto terminamos o programa de hoje e terminamos também uma primeira série de 5 meses de política local com Manuel Pisco, eleito da CDU na Assembleia Municipal de Setúbal, presidente da Assembleia, Ivan Gonçalves, do Partido Socialista e presidente da Assembleia Municipal de Almada, e Paulo Ribeiro, do PSD e vereador da oposição em Palmela. O programa vai de férias agora, no mês de agosto, e regressamos em setembro, no dia 2 de setembro, no horário habitual, aos sábados às 11 da manhã, com repetição aos domingos às 2 da tarde e também disponível em podcast. Uma boa semana para todos e até setembro. Política Local. Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Paulo Ribeiro analisam a atividade municipal na região. Política Local. Política Local. Política Local.